Tudo bem, meus irmãos? Hoje nós vamos estudar Isaías, capítulo 1, versículo 9. O texto diz assim: Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Isaías gosta de se referir a Deus como o Senhor dos Exércitos. Alguém contou essa expressão aparecendo 60 vezes nesse livro, mostrando que Isaías enxerga Deus como poderoso para vencer qualquer batalha. Uma primeira leitura rápida desse texto nos dá a entender que essa oração condicional já traz uma certeza de que foi de fato o Senhor dos Exércitos quem deixou alguns sobreviventes no meio daquela nação corrompida pelo pecado. Mas quem são esses sobreviventes que o texto fala? Seriam sobreviventes de alguma guerra ou sobreviventes espirituais, ou seja, pessoas que não morreram espiritualmente mesmo no meio de tanta corrupção? Eu tenho a impressão de que essa segunda opção é a mais coerente. Mas o interessante é que até mesmo para conseguir sobreviver, há uma dependência divina. Ninguém consegue sobreviver sozinho. Foi Deus quem permitiu que alguns sobrevivessem, reforçando a ideia de que não há mérito na pessoa que consegue fugir do pecado, porque a força para vencer o pecado vem de Deus. A sobrevivência desse pequeno grupo de pessoas não foi por causa da fraqueza dos inimigos, mas sim devido ao poder soberano de Deus. Sodoma e Gomorra eram cidades famosas que foram destruídas por causa do pecado. Essas cidades simbolizavam a maldade do ser humano da forma mais intensa possível. E seria algo terrível Israel ser comparado a essas cidades. Por isso, por uma misericórdia divina, Deus deixou alguns sobreviventes para que a nação de Israel não se tornasse como Sodoma e Gomorra. É muito claro para todos nós que o mundo vive em sua grande maioria escravizado pelo pecado. Então, a pergunta que eu me faço, é a seguinte: será que eu sou considerado um desses sobreviventes aqui? E você? Será que você poderia ser também um desses sobreviventes? Ou você tem contribuído para que o mundo se pareça com Sodoma e Gomorra? Fica aqui essa primeira reflexão para nós. Perceba que o verbo, na primeira pessoa do plural, que ele coloca aqui, nos teríamos tornado, isso mostra que o profeta está se incluindo nesse grupo remanescente, porque ele reconheceu que Deus também teve misericórdia dele. Deus teve misericórdia da vida do profeta Isaías. Ele estava entre os escolhidos de Deus, assim como todos nós que cremos que o Senhor Jesus Cristo é o único Salvador. Veja que ser um escolhido de Deus não gera nenhum tipo de soberba no homem. Aquela figura do crente sério, que não sorri para ninguém, que possui aquele olhar assim altivo, de superioridade, porque se acha mais santo do que os outros, vai na contramão do que a Bíblia nos ensina. Nós fomos alcançados pela graça de Deus. Ainda cometemos muitos erros, mas nos esforçamos todos os dias para fugir do pecado. E quando conseguimos fugir do pecado, precisamos ter a consciência de que o mérito não é nosso, mas de Deus, porque o Espírito Santo que habita em nós é que gentilmente nos convence de que o pecado não faz bem para a nossa vida. A NVI deixa claro que o Senhor dos Exércitos poupou apenas alguns, mostrando que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos de Deus. Muitas pessoas irão ouvir a palavra de Deus, mas a grande maioria vai ignorar essa palavra. Então, Isaías se preocupa em deixar claro que o juiz e o Salvador são um só. O mesmo Deus que salva é o Deus que manda os pecadores para o inferno.
E isso é um ato da justiça de Deus. Deus é justo e justiça não é inocentar todas as pessoas. Então não pense que todas as pessoas serão salvas, porque isso não é verdade. Mas é claro que o desejo de Deus é que essa palavra alcance o maior número de pessoas possível. Naturalmente, muitos irão ignorar. Talvez seja mais interessante para nossa carne passar horas rindo de um vídeo no TikTok ou assistir a videocassetadas no YouTube. Só que a consequência dessa frieza espiritual é exatamente o que vivemos hoje. Ler os milagres escritos na Bíblia mostra que a nossa realidade está cada vez mais distante de tudo isso, a ponto de muitos duvidarem de tudo que está escrito. Você diz que ora e Deus não te responde, mas você gasta muito mais tempo em redes sociais do que orando de fato. A Igreja de Cristo tem vivido essa grande incoerência, infelizmente. Talvez, então, seja o caso de você se questionar se você é um cristão de verdade. E aí, para a gente finalizar, usando as palavras do versículo anterior que nós estudamos, ainda que a sua vida seja como a choça na vinha ou como a palhoça no pepinal, saiba que ainda há esperança para você. Enquanto há vida, há esperança. Deus pode transformar a sua história. Fica com essa palavra, que Deus abençoe a sua vida.